Paz, Senhor, mulheres do reino, espero que estejam todas bem. Hoje eu vim aqui fazer um breve resumo dos capítulos de Atos 11 ao 15. Foi uma semana onde a gente aprendeu bastante, né? E o livro de Atos, ele nos traz muita instrução. Na realidade, ele nos ensina muito a viver na presença de Deus, né? A viver através da vida de Jesus Cristo. Atos são as ações dos apóstolos, né? Que após Jesus ressuscitar, eles ficaram na terra com a missão do Evangelho. Assim como nós hoje temos essa missão. Bom, no capítulo 11, eu aprendo, é uma reflexão que traz para as nossas vidas, que nós fomos chamados para levar a mensagem que cura, a mensagem que liberta e a mensagem que traz salvação. Primeiro, o que a gente precisa entender é que para a gente estar levando essa mensagem precisa ser vivida através das nossas vidas. Porque é uma grande diferença da gente apenas pregar o que está na Bíblia, apenas pregar e falar o que a gente sabe, e a gente pregar o que a gente vive. Então, a mensagem que é pregada com aquilo que a gente vive, ela alcança as pessoas, né? Porque quando a gente é curado pela palavra, quando a palavra veio na nossa vida e trouxe libertação, quando a gente foi salvo através desta palavra, da palavra de Deus, a gente prega ela com toda a nossa energia, com toda a nossa força. A gente meio que tenta incutir mesmo nas pessoas essa mensagem. Então, antes de tudo, essa mensagem precisa ser verdade na nossa vida. Nos nossos dias de tribulação, nos nossos dias de dificuldade, essa mensagem da cruz precisa ter curado, precisa ter libertado, precisa ter nos salvado. Então, assim, a gente vai pregar essa mensagem que a gente tem, que a gente conhece e que a gente vive. No capítulo 12, fala um pouco sobre a prisão de Pedro, né? E aqui não tem outra palavra a não ser descansar, né? E Pedro foi preso e o anjo visitou ele na cadeia para o libertar. Só que quando o anjo chega na cadeia, na prisão, Pedro estava dormindo e ele despertou Pedro para que Pedro pudesse ser livre. Então aqui eu aprendo a confiar. Aqui, esses atos aqui de Pedro, principalmente nesse capítulo, me ensina que eu devo confiar e descansar. Que não é o poder da minha preocupação, da minha aflição e às vezes até das minhas lamentações que vai trazer resposta, mas o poder de confiar em Deus, de saber que o nome do Senhor tem todo o poder. Nós precisamos confiar na palavra. Nós precisamos ter a dependência em Jesus. Nós precisamos aprender a andar com fé e descansar. Eu sei que é bem difícil, nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, a gente viver essa palavra. Na realidade, a gente só consegue vivê-la através de Deus, através do Espírito Santo. Essa semana mesmo eu orava ao Senhor e falava: Deus, me ensina a ter paz em meio à guerra, me ensina a dormir em meio às tempestades. E a palavra do Senhor, ela sendo viva em nós, ela que nos garante essa paz, essa confiança e esse descanso. Então aqui a gente, através do exemplo de Pedro, a gente aprende que devemos e podemos descansar, desde que confiemos no nosso Senhor,
que Ele tem todo o poder de nos livrar de todas as nossas prisões, prisões sentimentais, prisões espirituais, prisões de enfermidades. Deus tem o poder. Na realidade, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todo o castigo que era nosso, que era para as nossas vidas, Jesus levou. Então, o que nós precisamos é aprender a descansar, né? No capítulo 13, fala das nossas chamadas, né? Qual é o nosso chamado? Nós devemos servir aos propósitos de Deus. Eu já até falei isso algumas vezes, não sei se vou ser repetitiva, mas o propósito, ele existiu e Deus nos criou. Não o contrário. Deus não está aqui para nos servir. Deus não está aqui para realizar os desejos do nosso coração, o que eu desejo, o que eu quero. O que eu quero, ele só vai ser realizado por Deus se estiver alinhado com o propósito dele. Então, até certa vez o meu filho mais novo falando para mim que ele queria ser rico, né? E eu falei, por que você quer ser rico? Aí ele falou, porque eu quero ser rico. Aí eu falei assim, então você não vai ser rico. Aí ele, por quê? Eu falei, porque a gente só vai viver aquilo que Deus tem propósito, né? Então, nós estamos aqui para sermos ferramentas nas mãos do Senhor. Então, a gente está aqui, nós que conhecemos a Jesus, que entregamos a nossa vida a Jesus, que queremos andar na vontade de Deus. Nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Quando a gente estiver fazendo aquilo que agrada ao Senhor, quando a gente estiver buscando ser usadas pelas mãos do Senhor, nós vamos ter a nossa chamada realizada, nós vamos ser pessoas realizadas, prósperas, como a Bíblia diz, quando estivermos cumprindo os propósitos de Deus. Aqui no versículo 14, fala sobre ter fé, né? Que Paulo estava passando e viu um homem que era paralítico desde o nascimento. E naquele homem, Paulo viu a fé que ele precisava para ser curado. Então, quando eu digo que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, que tudo que era necessário ser feito, Jesus fez. Jesus concretizou na cruz. Então, a única coisa que precisamos é ter fé que Jesus vai nos dar uma direção para solucionar os nossos problemas, ter fé que Ele vai nos curar, seja uma dor física, uma dor emocional, ter fé que Ele vai nos dar estratégias, vai abrir as portas necessárias. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que o que Jesus fez é suficiente, né? Muitas vezes a gente quer crucificar Jesus novamente, a gente quer sofrer o que Jesus sofreu, a gente quer passar novamente pela cruz, coisa que a gente nunca conseguiria. Então, aqui nestes dias, o que a gente aprende nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, nós precisamos descansar. Jesus já fez tudo por nós. Deus tem todo o poder de curar, de libertar, de salvar, de modificar, de transformar. E Deus tem todo o poder de mesmo o nosso contexto não ser transformado, mas da calma, da mansidão, da paz reinar em nós. O capítulo 15 fala sobre que nós não devemos limitar a Deus. Fala sobre alguns judeus e gentios, que os judeus falavam que os gentios que tinham se convertido deveriam ser circuncidados. E também fala no versículo que nós não devemos colocar dificuldades para que os irmãos se convertam. E aqui fala muito sobre a gente tentar limitar a Deus, né?
Quem nunca fez isso? Achava que Deus só ia agir se fizesse assim, assim, assado. Deus só vai agir se for assim, assim, assado. E na realidade, Deus age de inúmeras formas, de inúmeros jeitos, com inúmeras pessoas. Ele usa jumento, né? Ele usa sarça, ele usa o homem, ele usa a mulher. Então, assim, nós devemos observar muito, porque muitas vezes nós somos muito religiosos nesse sentido. A gente acha que Deus só vai fazer com fulano se ele for assim, assim, assado. A gente acha que só vai fazer se for assim. Se o irmão é muito eloquente, tá errado. Se o irmão é muito calado, tá errado. Se o irmão é assim, tá errado. Se continuar assado, não vai funcionar. Então, nós temos que aprender a entregar as coisas na mão do Senhor. Nós não devemos colocar dificuldades nas pessoas que se convertem, né? Principalmente novo convertido. Muitas vezes a gente quer colocar uma carga tão pesada sobre eles que muitos não têm estrutura, né? Então, nós devemos falar, proclamar o evangelho, falar das verdades, sim. Devemos ajudá-los a conhecer os princípios, a conhecer, irmãos. Nós devemos ajudar as pessoas a conhecer os princípios da Bíblia, as verdades do Senhor. Mas o convencimento é o Espírito Santo quem convence do erro, não somos nós. E muitas vezes a gente quer convencer do erro. Não, não pode fazer, tá errado fazer assim. Eu já agi muitas vezes assim e não funciona. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós devemos estar ao lado, ajudando. Quando o irmão cair, levantar esse irmão, ensinar a palavra sim, chamar o irmão ou a irmã para estudar, chamar ela para conhecer a Bíblia, chamar ela para vir orar junto, mas nós não devemos querer convencer a pessoa que tá errada, você tá errada, por isso que isso acontece, você não faz assim, por isso que isso acontece. Não é assim que a gente leva a palavra do Evangelho, não é assim que a gente leva Jesus, porque Ele disse para nós levarmos a palavra, fazer o Evangelho conhecido, e não ficar convencendo, muitas vezes querendo obrigar as pessoas, né? Andarem conforme até muitas vezes a nossa consciência, né? A justiça verdadeira é a justiça de Deus, a nossa é limitada. A nossa justiça vê só um lado, a nossa justiça não conhece o interior das pessoas e muitas vezes a gente limita a ação do Senhor na vida de outras pessoas por meio de religiosidades, de regras que nem mesmo Deus quis cobrar das pessoas, igual os gentios. Deus não queria a circuncisão mais, porque eles teriam direito a uma vida nova através da vida de Jesus. E os judeus ali queriam que eles se circuncidassem, que eles seguissem as regras de Moisés, mas ali já não era mais as regras de Moisés. Ali era a vida através da vida de Jesus Cristo. Então, que nós possamos, né, nesse dia entender. Jesus, Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós fomos chamadas para um propósito de levar uma palavra que cura, que liberta, que traz a salvação. Nós temos tudo em nossas mãos. O nosso maior serviço é descansar, né? Como é boa essa palavra, mas como ela é difícil, né? Porque quando as dificuldades vêm, o que a gente mais quer fazer é resolver, é falar, é buscar alternativa para dar certo. E a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Que a gente possa descansar em Jesus. Eu sei que não é fácil, mas a gente possa lutar sempre, sempre, para alcançar aquilo que a palavra nos diz. Que a gente possa, sim, nos gastar no ensino da palavra, no estudo da palavra, em conhecer a palavra e em viver essa palavra. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo nos capacite, que nós possamos buscar essa força, a fé que há em Deus, a fé que nós temos e que um dia nos alcançou, por isso que nós estamos aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio, não é o que eu desejo, o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso.
não é a minha justiça, não é a minha verdade. Jesus é o caminho. Então, que possamos andar nele e cumprir aquilo que fomos chamados. Nós somos chamados para cumprir um propósito. E esse propósito é um propósito do reino. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que Deus proteja cada uma. Um beijo no coração de vocês.